pessoal, Papo Sem Compromisso de hoje, nós viemos aqui no Norte Shopping Barretos para conversar com esse grande artista plástico aqui de Barretos, que está com uma exposição bacana aqui no Norte Shopping, uma oportunidade para você, barretense, e para você, turista que nos visita, de descobrir um pouquinho, né, saber um pouquinho dos marcos arquitetônicos da cidade. Ninguém melhor para falar um pouquinho e pintar, né, retratar esses marcos arquitetônicos do que o Pedro Perosi. Obrigado por participar aqui com a gente. Eu que eu agradeço. Na realidade, são 10 quadros. Cada um deles foca um marco arquitetônico da cidade. Todos do começo do século XX. É uma oportunidade assim, das pessoas que às vezes nem notam essas construções, perceberem que elas têm uma importância na nossa história, que elas são bonitas, que elas embelezam a cidade. Uma pena, inclusive, porque quase todas estão caindo lentamente. As casas caem. A restauração poderia ser mais pensada. Poderia, é muito difícil de restaurar, porque normalmente essas casas não têm encanamento, não tem banheiros, é tudo muito precário, né? Porque, sabe, no começo do século XX eram outros tempos. Mas, enfim, como beleza, elas dão um recado legalzinho. Por exemplo, aqui esse que estamos aqui, que está de fundo aqui com a gente, é o primeiro, vamos dizer assim, né, marco arquitetônico e turístico da cidade também, que é a Catedral, inclusive doada, né, uma doação dos fundadores, Chico Barreto e Simão também, né? O que você me conta, você que já trabalhou na restauração dela em particular? Então, a Catedral é o prédio mais antigo de Barretos. O mais antigo é de 1893, ela foi inaugurada. Mas ela foi construída bem antes, né? É o prédio mais antigo. Ela é num estilo assim neoclássico, meio neoclássico, românico. E ela é bonita, é um lugar muito bonito, sabe? Como não se faz mais atualmente. As igrejas hoje são mais limpas, tal. Inclusive o interior tem uma pintura muito intrincada, assim, que a gente levou 2 anos para restaurar. Vale a pena visitar, é muito interessante. Você é um artista plástico, formado em Belas Artes. Me conta, vamos agora falar um pouquinho do Pedro Perosi. Nascido barretense no dia... Eu nasci em 21 de fevereiro de 51. Fizeram as contas já, né? Fizeram a conta. 51. Vivi bastante tempo aqui, depois mudei para São Paulo, como todo mundo fez, né? Na minha época a gente tinha que ir para São Paulo, Barretos era muito precário, assim, sabe? Fiquei em São Paulo uns 15 anos. Depois eu comecei a trabalhar no interior, acabei voltando para o interior, para Barretos. Aliás, foi nessa época, estudante lá em São Paulo, que você conheceu o Ceperó, né? Você deixou algumas obras suas lá, ele acabou convidando você para trabalhar com ele. Como é que foi isso? Sim, o Ceperó tinha uma loja de quadros, de arte no Embu, aquela cidade que vende muita coisa lá perto de São Paulo. E eu deixava uns quadros meus lá para completar o meu orçamento. Aí chegou uma época que ele arrumou uma igreja para restaurar, a Quiropita, lá no Bexiga. Convidou para eu trabalhar com ele. Foi aí que começou a nossa colaboração. Isso foi em 79. Fala um pouquinho dos seus pais. Para quem você puxou essa veia artística? Algum deles tinha também essa... expressava em quadros seus sonhos, suas ideias? Não, na realidade não, sabe? Minha mãe era muito boa costureira, ela costurava pra caramba, era uma artista da tesoura. Meu pai era mais, trabalhava em construção civil, ele era ferreiro, fazia aquelas armações de ferro. Agora essa minha veia artística veio do meu avô italiano, o pai da minha mãe. Ele era um desenhista ele era primitivo, mas era um desenhista e tanto. Meu avô... Aqui em Barretos, assim, você tem outros artistas que você também acaba tietando, né? Como você também é tietado, na sua área, assim, o que você destaca? Ora, tem o Júnior, que mora na Alemanha, ele é muito bom artista. Tem o Renato Amisso também, que tem um trabalho muito interessante. Tem o seu João Silvestrini, um cara muito interessante, faz uma obra meio surrealista, assim, muito boa, o seu João Silvestrini. E tem o Luciano Junqueira, tem... Depois uma fria, são muitos, né? Não, são muitos, mas tem muitos artistas plásticos. É um bom celeiro aqui. Bom, sabe? Gostaria que eles tivessem mais oportunidades, mais renome, mas essas coisas são eventuais, né? De repente você tem nome ou não tem. Isso não significa que o seu trabalho não é bom. Sim. O que você sente mais falta para Barretos hoje? Para os artistas, vamos lá. Espaço para expor as obras. Nós não temos um espaço assim. Tem aqui o shopping, mas o shopping tem muita coisa que concorre com o quadro, certo? Então faltaria um espaço assim. Uma galeria?
É, tipo uma galeria, certo? Olha, para encerrar então agora definitivamente esse papo, uma mensagem para o barretense que está comemorando aí 160 anos. 160 milhões de felicidade. Amém. Curtam Barretos. Barretos é uma cidade tão interessante, Dani. E depende da gente fazê-la evoluir. Não depende de mais ninguém. Amem Barretos e lutem por ela. Não vamos desistir de Barretos. Opa! Tá certo, com esse papo super descontraído e gostoso, Pedro Perosa, a gente se despede e a gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Parabéns, Barretos.